A sua família é uma bênção? O que ela representa para você? Quais são os valores fundamentais que precisam ser estabelecidos dentro do ambiente familiar? Qual o modelo ideal para uma família? No vídeo de hoje estaremos falando sobre as sutilezas das ideologias contrárias às famílias. Portanto, seja bem-vindo ao nosso canal para mais uma aula da nossa escola dominical. Queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a vida de todos vocês. É com muita alegria que mais uma vez estamos aqui para estudar a poderosa palavra de Deus. Palavra esta que traz edificação, crescimento, que traz direcionamento para nós que somos servos e servas do Senhor. Você que está pela primeira vez aqui comigo, já se inscreveu no canal? Se não, inscreva-se no nosso canal, nos ajude, nos fortaleça, apoie o nosso projeto de levar a preciosa palavra de Deus até as pessoas que precisam, amém? Dê um like também e nos ajude a espalharmos a boa e preciosa palavra de Deus. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre as ideologias contrárias à família, a sutileza dessas ideologias que são contrárias à família. Um tema que na atualidade precisa ser tratado na igreja a fim de defender os verdadeiros valores da palavra de Deus com relação às famílias, né? Qual o modelo ideal para uma família? Quais são os valores fundamentais que precisam, né, estar norteando aí a configuração de uma família? Qualquer modelo de família é válido e é abençoado por Deus? Será que isso é uma verdade ou não? Né? Nós precisamos aí estarmos sempre vigilantes e dispostos a defender a boa, né, a verdadeira família de acordo com os moldes da palavra de Deus, uma vez que entendemos que a família é uma instituição divina criada pelo próprio Deus, quando Deus uniu varão e varoa, homem e mulher, para que a família ali tivesse origem através da iniciativa de Deus, tá bom? Então, no vídeo de hoje, nós vamos tratar deste assunto extremamente importante, né? Atual e que precisa de uma atenção cuidadosa da nossa parte, tá? Na aula de hoje, nós vamos nos basear num texto bíblico, que é o texto de Gênesis capítulo 2, versículos 18 ao 24, e nós temos 4 tópicos aqui na lição de hoje. Nós vamos, no primeiro tópico, falar da família como um projeto de Deus, né? Estabelecer aqui que foi o próprio Deus quem idealizou esse projeto chamado família. No segundo tópico, fundamentos da família cristã, né? Qual a configuração bíblica que agrada a Deus de uma família, né? No terceiro tópico, a sutileza da nova configuração familiar. Nós vamos ver aqui que nos dias atuais tem tentado trazer dentro do contexto social, né, novos modelos de famílias. E no quarto e último tópico nós vamos falar sobre princípios bíblicos para uma família sólida. Embora nós tenhamos aqui um texto base para a lição de hoje, que é Gênesis capítulo 2, mas eu quero ler para você um texto do Salmo, Salmo de número 128, conhecido como Salmo da Família. Olha só, eu quero começar essa aula de hoje lendo este Salmo para você, que diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel.
Amém? Então, esse é o texto da família, né? O Salmo de número 128, e eu achei por bem começar por esta palavra extraordinária, mostrando ali o modelo, a configuração ideal, de acordo com a palavra de Deus, de uma família. O marido, o pai, a mulher, a mãe e os filhos, né? Esse é o modelo ideal para uma família, de acordo com a visão bíblica. Também gostaria de, antes de iniciarmos a nossa aula aqui, colocar aquilo que a nossa declaração de fé, a declaração de fé das Assembleias de Deus, estabelece como nosso credo com relação a este tema que é a família. Olha só, a declaração de fé diz assim: cremos, professamos e ensinamos que a família é uma instituição criada por Deus, imprescindível à existência, formação e realização integral do ser humano, sendo composta de pai, mãe e filhos quando houver, pois o Criador, ao formar o homem e a mulher, declarou solenemente, dizendo assim em Gênesis 2:24: portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, apegar-se à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Amém? Dito tudo isto, nós vamos aqui iniciar a nossa aula de acordo com o conteúdo da lição comentada pelo ilustre pastor José Gonçalves, né, que traz o comentário desta lição. Bom, no primeiro tópico, nós vamos falar sobre família, um projeto de Deus. Primeiramente, estabelecendo aqui que a família é uma instituição divina. O que queremos dizer com isso? Que a família, ela teve iniciativa no próprio Deus, ela foi criada pelo próprio Deus. É interessante ler lá em Mateus capítulo 19, versículo de número 6, que os fariseus abordam Jesus, né, sobre uma questão, sobre um tema que já foi tratado por nós, que é o divórcio. E Jesus, na sua resposta, disse assim: portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. A partir deste texto, desta fala de Jesus, nós podemos ter a convicção de que Jesus está falando da família, do matrimônio, né? E a fala de Jesus é interessante porque ele estabelece justamente esse conceito de que a família é uma criação, é uma instituição criada por Deus, uma instituição de origem divina. Quando ele diz, portanto, o que Deus ajuntou. Então, se Deus ajuntou, quer dizer que Deus é o idealizador da família, né? Então, a família, chegamos à conclusão que ela é uma criação de Deus. Foi o próprio Deus quem estabeleceu o ambiente familiar, né? Foi o próprio Deus quem deu origem à família, né? E assim, então, a família, ela tem origem em Deus, ela é uma instituição divina, ela é criação de Deus. Portanto, chegamos à conclusão que Deus tem um projeto para a humanidade, né? E nesse projeto ele inclui a família, né? A humanidade existe porque a família existe. A família é a base da sociedade. Se não houvesse contexto familiar, não haveria contexto social. É a família quem mantém, é a família quem dá origem à sociedade. São as famílias quem mantêm, né, a sociedade. Um ajuntamento de pessoas. Então, Deus, ele tem um projeto para a humanidade e nesse projeto ele incluiu a família. Assim como também Deus tem um plano para a igreja e nesse plano para a igreja Deus também incluiu a família, uma vez que a igreja é formada, é composta por pessoas que vêm de contextos familiares, tá bom? Então, em primeiro lugar, a família é uma instituição divina. Segundo, a família é a célula máter da sociedade, né? No contexto social, a família é a primeira instituição a ser estabelecida. Como eu já disse, não existe sociedade, não existiria sociedade se não existisse a família. É da família, são das famílias que Deus compõe, que Deus dá origem à sociedade, a um agrupamento de pessoas, né? Você pode ler, por exemplo, a história de Noé, quando vem o dilúvio, e pós-dilúvio, a família de Noé é quem configura novamente a humanidade, né? A origem dos povos vem, pós-dilúvio, tem origem
na família de Noé, ou seja, seus filhos e suas noras. E a partir dos 3 filhos de Noé, nós temos ali a reconstituição da humanidade, né? Dos povos, das sociedades que vão surgir futuramente, certo? Então, a família é a célula máter da sociedade, ou seja, na base da sociedade está a família. Famílias doentes produzem sociedades problemáticas, né? Famílias desestruturadas resultam em contextos sociais problemáticos. Se você fizer uma pesquisa, você vai perceber que, na maioria das vezes, as pessoas que trazem problemas para a sociedade, né, através da criminalidade e outras coisas semelhantes, você vai perceber que são pessoas que viveram, que cresceram, que foram criadas num contexto familiar bastante conturbado. Então, a saúde da família resulta também na saúde de uma sociedade, certo? Então, nesse primeiro tópico, aprendemos que a família é uma instituição divina e, por isso, ela é a célula máter da sociedade. Quais são os fundamentos da família cristã? Qual o modelo ideal para uma família dentro dos moldes da palavra de Deus? Nós vamos responder esta pergunta agora no tópico 2, começando a falar por 2 princípios que devem nortear a verdadeira família nos moldes da palavra de Deus. Em primeiro lugar, precisamos deixar claro que a palavra de Deus mostra que o casamento precisa ser monogâmico, né? O primeiro princípio para uma família nos moldes da palavra de Deus é a monogamia. E o que é isso? Monogamia quer dizer que o homem deve ter uma só mulher e vice-versa, a mulher deve se relacionar no casamento com um só homem, certo? Então, a monogamia é o primeiro princípio para o casamento, né? Lá em Gênesis nós lemos o texto dizendo, portanto, deixará o varão pai e mãe, unir-se-á à sua mulher. O texto está claramente no singular, a sua mulher e não as suas mulheres. Portanto, nós chegamos à conclusão de que o projeto de Deus, o projeto original de Deus para o casamento é monogâmico. Aí você pode estar se perguntando, mas e por que então nós temos muitos homens, personagens bíblicos do Antigo Testamento, até homens de Deus, que foram polígamos, ou seja, que tiveram mais de uma mulher, né? Inclusive muitas concubinas, como é o caso de Salomão, Davi, né? Abraão e outros homens, outros, vamos dizer, heróis da fé aí, que viveram no Antigo Testamento. Bom, diria eu, isso é minha opinião, de que a poligamia nunca foi projeto de Deus e todos os homens que experimentaram a poligamia no Antigo Testamento tiveram resultados desastrosos dentro do ambiente familiar, né? Colheram frutos ruins dentro do ambiente familiar. Então, nunca foi projeto de Deus a poligamia, mas Deus apenas tolerou. Já no Novo Testamento, o princípio da monogamia não era tão somente ensinado, mas principalmente exigido. Quando nós lemos 1 de Timóteo capítulo 3, versículo 2, que é o texto que foi posto aqui na revista, na lição, nós vamos ver que havia uma exigência para os candidatos ao ministério que fossem maridos de uma só mulher, né? Um combate, claro, à poligamia. Portanto, né, o casamento precisa ter como princípio a monogamia, né, marido e mulher, certo? Um segundo princípio aqui para um casamento nos moldes da palavra de Deus é a questão da heterossexualidade. O casamento deve ser heterossexual. Mais uma vez, voltando lá ao texto de Gênesis, o texto diz, portanto, deixará o varão pai e mãe, unir-se-á à sua mulher, né? Então é homem e mulher, é macho e fêmea, certo? Então, dentro dos moldes bíblicos do casamento, não existe contexto familiar, não existe família de homem com homem ou mulher com mulher. É marido e mulher, é macho e fêmea. O casamento
o princípio bíblico para um casamento de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o projeto de Deus, é heterossexual, tá bom? O que passa disso não provém de Deus. Amém? E no segundo ponto, nós temos aqui um terceiro princípio para um casamento nos moldes da palavra de Deus, que é a questão da indissolubilidade do casamento, certo? Outro princípio bíblico do casamento é que ele seja indissolúvel. Jesus disse que o que Deus ajuntou não separe o homem. Portanto, né, o projeto de Deus para a família, para o casamento, é que ela seja até a morte. É bem verdade que nós estudamos já na lição anterior, já tratamos desse tema, a questão do divórcio. Existe algumas concessões, né, algumas ocasiões em que o divórcio é legitimizado, né, é permitido nos moldes das escrituras sagradas, como no caso da infidelidade conjugal, a prostituição, né, a traição, assim como também no caso de abandono do lar por parte do cônjuge não crente, mas o projeto inicial de Deus para o casamento é que ele seja indissolúvel, certo? Ele não seja desfeito, principalmente no contexto atual, onde se desfaz casamentos por qualquer motivo, tá? Mas isso é um tema que já foi tratado. Se você tem dúvidas acerca disso, entra aí no canal, né? Dá uma olhadinha no canal, na lição de número 5 que nós falamos sobre isso. E uma última coisa que devemos falar aqui sobre o casamento como projeto de Deus é a questão do jugo desigual. A palavra de Deus no Novo Testamento nos orienta a não nos relacionarmos através de um jugo desigual, né? Não deve haver união matrimonial entre o crente e o incrédulo. Isso sempre traz complicações dentro do ambiente familiar, né? Imagine você, por exemplo, sendo cristão ou cristã, casar-se com um homem ou uma mulher não cristã, pagã, né? Ou de qualquer outra configuração religiosa, e quando vier os filhos, como que fica o ensinamento? Qual ensinamento religioso deve trazer aos filhos, né? Os filhos vão ser o quê? Vão ser servos do Senhor, ou vão servir a outras configurações religiosas? Como fica isso, né? Então, o jugo desigual precisa também ser evitado, ser rejeitado dentro do ambiente familiar. Amém? Então, nesse segundo tópico, aprendemos que a monogamia, a heterossexualidade e a indissolubilidade são fundamentos da família cristã. Por que estamos ensinando sobre a família dentro dos moldes da palavra de Deus? Justamente por causa da sutileza da nova configuração familiar na nossa sociedade atual, né? No comentário, o pastor José Gonçalves traz aqui informações preciosas sobre como a nossa sociedade, principalmente no contexto jurídico brasileiro, né, tem encarado este tema, este assunto sobre pessoas do mesmo sexo que se relacionam. Olha só, no primeiro ponto nós temos aqui casamento entre pessoas do mesmo sexo. Em maio de 2011, o STF, né, o Supremo Tribunal Federal, reconheceu a união homoafetiva como núcleo familiar, igual ou como qualquer outro núcleo familiar, certo? Então, o Supremo Tribunal Federal, em maio de 2011, definiu que homem com homem ou mulher com mulher também constitui juridicamente núcleo familiar como qualquer outro tipo de família, né? Logo após isso, o STJ, né, o Supremo Tribunal de Justiça, também determinou, em outubro de 2011, que o mesmo reconhecimento se aplicava para os casamentos. Agora, não somente a união, né, dessas pessoas do mesmo sexo morando juntas são reconhecidas como núcleo familiar, assim como também o próprio casamento. Ele é legalizado, ele é legitimizado, mesmo sendo entre
as duas pessoas do mesmo sexo, homem com homem ou mulher com mulher. E, consequentemente, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, publicou uma resolução em que regulamentava os trâmites e proibia os cartórios de recusar a celebração de casamento civil e a conversão da união estável em casamento entre pessoas do mesmo sexo. Ou seja, as decisões do STF, do STJ, resultou, né, na CNJ em validar, né, o casamento homoafetivo, o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Mas e a palavra de Deus? O que a palavra de Deus diz sobre isso? Isso é aprovado por Deus? Obviamente que não, né? Nós já falamos aqui sobre a configuração familiar, os princípios para uma família dentro dos moldes da palavra de Deus, né? No princípio criou Deus o homem e mulher dentro de um relacionamento, né? Varão e varoa, macho e fêmea, né? E assim então, dentro dos moldes da palavra de Deus, um casamento ideal, um casamento como projeto de Deus, como instituição divina, é constituído por marido e mulher, né? Por homem e mulher, por macho e fêmea, certo? Portanto, né, nós podemos olhar para as Escrituras e ver que o próprio Jesus, lá em Mateus capítulo 19, versículo 4, fala que no princípio Deus fez macho e fêmea, né? Então, não há espaço dentro da palavra de Deus para união matrimonial homoafetiva. Amém? No segundo ponto aqui, nós temos a questão da sexualidade não binária. O que é isso? Quem são os genderqueer, né? Como são conhecidos? Então, uma pessoa não binária é aquela que não se percebe como pertencendo a um único gênero, né? É aquele tipo de pessoa que, independentemente da sua genética, né, independentemente do órgão sexual que ela possui, ela é quem deve entender o que ela é. Mesmo ela tendo o órgão sexual masculino, ela pode se sentir, ter o direito de se sentir sendo do sexo feminino, né, se sentir uma mulher e vice-versa. Certo? Então essa pessoa, conforme nós já dissemos, é um genderqueer, né? É uma pessoa não binária, ou seja, que ela pode se achar homem ou mulher, ou os dois, né? Existem casos onde ora ela acha que ela age como mulher, ora age como homem, né? Isso é rejeitado pela palavra de Deus, né? A homossexualidade é combatida na palavra de Deus, é resultado do pecado, né, da queda, e isso é combatido pela palavra de Deus desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Não há nem muito o que discutir sobre isso, né? E além disso, o não binário, né, é uma negação das leis biológicas que define os sexos masculinos e femininos. Isso contraria a própria ciência genética, né, sobre a configuração ali do que é homem e do que é mulher, certo? Então, é uma sutileza. Hoje nós estamos recebendo uma enxurrada, né, de ataques contra os princípios que são defendidos pela igreja como valores morais para a família, né? As nossas crianças têm sido constantemente alvos de sutilezas e ataques, tentando colocar na mente das nossas crianças que ela é quem escolhe o que ela quer ser, independentemente da sua constituição biológica, se nasceu homem ou mulher, ela que deve escolher o que ela quer ser, né, conforme ela vá crescendo. Nós temos aí desenhos animados, filmes infantis que estão incentivando, né, um relacionamento afetivo entre crianças do mesmo sexo, né? Recentemente, ainda essa semana que eu estou gravando este vídeo, eu vi, né, agora
um filme, né, uma série de desenho do Jurassic World, né, o mundo jurássico, onde duas personagens lá mantêm relacionamento homoafetivo, assim como outros casos que já aconteceram, filmes, novelas e várias coisas aí no nosso contexto que tem contribuído, que tem tentado colocar, né, essa sutileza diabólica na mente da sociedade de hoje, principalmente na mente das nossas crianças. Então precisamos estar atento em oração, vigiar, né, e sempre aí cumprir os nossos papéis como conselheiros, como pastores, como pais, né, para que nós possamos proteger as nossas famílias dessas ideologias que visam destruir o projeto original de Deus para uma família saudável. Amém? Então, no terceiro tópico, nós aprendemos que a nova configuração familiar se caracteriza pela normalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo e da sexualidade não binária. Então, defendamos o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém? Diante de todos esses ataques culturais que nós temos recebidos, né, principalmente as nossas crianças, quais são os papéis dos pais e quais são os papéis das igrejas com relação a esse tema? É o quarto tópico nosso, onde nós vamos falar sobre princípios bíblicos para uma família sólida. Vamos falar primeiramente do papel de nós como pais, né, que somos para contribuir para que os valores bíblicos sejam defendidos dentro do ambiente familiar. Bom, primeiramente, nós precisamos dizer aqui que os pais têm a missão de transmitir os valores a seus filhos, né? Se nós olharmos para as Escrituras Sagradas, nós vamos ver em Deuteronômio, capítulo de número 6, versículos 6 a 9, Deus dizendo a Moisés e ao povo de Israel que a responsabilidade de ensinar a vontade de Deus, a palavra de Deus, né, os conselhos de Deus para os filhos são dos pais. E aí os pais passam para os filhos, e os filhos desses pais passam para os seus filhos, e assim sucessivamente. Isso significa que o lar, né, tem um papel fundamental e importante na educação, principalmente na educação religiosa, na educação cultural dos seus filhos. Pelo amor de Deus, você que é pai, mãe, que está me assistindo, não transmita, não transfira a responsabilidade de dar educação moral, educação cívica, educação religiosa, né, para a escola. O professor do seu filho lá na escola, ele pode não ter condições adequadas para ensinar valores morais, valores religiosos para os seus filhos. Isso cabe a você, para que o seu filho, desde pequeno, aprenda o caminho em que se deve andar. Não é isso que Provérbios, né, nos diz? Ensine o menino no caminho em que se deve andar. Então nós, como pais, temos a obrigação, né, de ensinar os nossos filhos. Eu sei que é trabalhoso. Hoje, tanto o homem quanto a mulher trabalha fora, né? Tem um dia cansativo, um dia cheio, né? E quando chega em casa está cansado e sobra pouco tempo. Mas vale a pena fazer o sacrifício de dedicar tempo de qualidade com seus filhos para que você colha frutos bons futuramente, né? Não deixe o mundo ceifar o seu filho, não deixe essas ideologias contrárias à família cristã desviar os seus filhos do curso, né, aonde Deus gostaria que ele estivesse andando, tá bom? Então todos os pais compromissados com a família e a sociedade na qual vivem têm o dever moral, né, de dar a conhecer a seus filhos o que Deus estabeleceu como modelo para a família cristã. Mais uma vez, pelo amor de Deus, não transfira essa obrigação para outros, para terceiros, para a escola. Não permita, não deixe também
que a televisão, que os jogos, que o celular, que a internet, né, eduque os seus filhos, porque isso não vai ser bom, pode ter certeza, né, que esses meios de comunicação estão infestados de pessoas que vão querer desviar o seu filho, né, do caminho do Senhor. Então seja você responsável pela educação do seu filho, tá? Em segundo lugar aqui, nós vamos falar sobre o papel da igreja. E a igreja tem a sua responsabilidade também na educação, na manutenção de valores familiares saudáveis? Sim, a igreja também tem. Não é tão somente da igreja a responsabilidade, mas a igreja precisa também assumir a sua responsabilidade, né? Isso porque nós sempre costumamos dizer que famílias fortes produzem igrejas fortes, não é? Mas o contrário também é verdadeiro. Famílias fortes, né, igrejas fortes, aliás, fazem famílias fortes também. Uma igreja que não ensina, uma igreja que não ora, uma igreja que não se preocupa em suprir as necessidades, né, fundamentais de sua membresia, uma igreja que não se preocupa com a configuração de suas famílias, das famílias que compõem o seu rol de membros, também está deixando de cumprir o seu papel. Então nós temos que montar programações, né, organizar eventos que trazem também edificação para as famílias, né? Então a igreja também tem o seu papel. Isso porque a igreja é uma entidade terapêutica, onde a família pode e deve ser curada. Quantas famílias que não estavam sendo destruídas e que a igreja pôde contribuir, né, com a espiritualidade, com aconselhamentos, com orações, para que esta família fosse restaurada. Quantas e quantas famílias não foram reconstituídas, quantos lares não foram restaurados, quantos casamentos não foram salvos, graças a uma igreja militante, a uma igreja atuante que tem trabalhado para ajudar as famílias a superarem as suas dificuldades, os seus traumas, os seus problemas, né? Então uma família cristã sadia tem na igreja uma base forte espiritual, tá bom? Mas hoje, né, infelizmente, há muitas pessoas, muitas famílias estão deixando de congregar, perderam a assiduidade nos trabalhos, nos cultos da igreja, não têm se interessado, né, em fazer parte ali do cotidiano, em estar cultuando no dia a dia da igreja, e têm deixado de se beneficiar daquilo que a igreja pode oferecer, né, como base espiritual para essas famílias. E isso, né, incorre num problema para pastores, né, que tem que sempre estar remendando ali problemas que são causados nas famílias, justamente pelo fato dessas famílias não estarem presentes nos trabalhos que a igreja oferece a ela, certo? Evidentemente que os filhos devem ser criados num contexto onde os valores cristãos são transmitidos. Então, aqui também nós vemos o papel importante da igreja na constituição familiar sadia, de acordo com a palavra de Deus, tá? Então, nesse quarto tópico, nós aprendemos que os pais, tanto quanto a igreja, têm papéis importantes na manutenção dos valores das famílias. Amém? Então, eu termino essa aula de hoje, mais uma vez, dizendo para você: valorize a sua família, né? Lute por ela. A sua família é bênção de Deus. O seu casamento é uma instituição criada por Deus, tem origem em Deus, né? E assim então você precisa lutar por ela, você precisa respeitar sua família, você precisa valorizar sua família, você precisa cuidar da sua família, né? Isso porque a família é uma instituição criada por Deus. Amém? Terminamos aqui. Gostaria de pedir para você que não se inscreveu no canal ainda, se inscreva aí, dê o seu like e nos ajude nesse projeto. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.